Para isso aqui funcionar, tem que ter muito dinheiro. O motivo é porque, cara, você precisa ter acesso a capital para fazer a maioria dos negócios, porque a maioria dos negócios você tem um custo inicial. Porque se não tiver muito dinheiro, não tem atratividade para os caras virem para cá. Porque assim, eu passei 30 dias aí, e aí que você tem parabéns. Só que o que acontece? Com a inteligência artificial, o custo para você fazer uma empresa, ela começa a reduzir muito. E a dificuldade para fazer uma empresa também. Então antes você precisava de uma pessoa extremamente sênior para você conseguir botar um negócio de pé. Hoje você pega, cara, um monte de moleque de 22, 23 anos, dá inteligência artificial para ele, junto com o trabalho de mentoria, né, você consegue começar a construir os negócios. E aí, qual que é a ideia? Esse hackathon aqui são eventos presenciais de 80 pessoas que a gente vai fazer no Bebol. E que eles sempre têm um desafio. Tipo assim, vamos tentar resolver problemas de golpe em lançamento. E aí os caras vão se unir, cara de produto, cara de tecnologia, e vai juntar tudo isso e falar, cara, quais coisas a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Beleza? O primeiro está previsto para setembro. E aí a gente está fazendo mês sim, mês não, então setembro, outubro, novembro. O segundo vai estar para novembro. Ok? E aí, qual que é a ideia? Só me certificando, como acontece antes, você está falando desse ano agora, né? Já? Isso, eu estou indo de trás para frente, tá? Entendeu? Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente reunir 80 pessoas com um desafio mais ou menos para então assim, vamos criar soluções de marketing utilizando inteligência artificial. Vamos criar soluções para nutricionista, para que o cara tenha mais aderência em fazer dieta. Então tá aqui, para que não chegue um negócio muito aberto, tá aqui o desafios que queremos resolver, ou problemas que queremos resolver. Esses caras durante esses 2 dias, eles passam, rodando, testando, validando, e aí no final tem um prêmio. Então o top 1, 2 e 3, eles vão ganhar prêmios em dinheiro. Mas enfim, a ideia é que tenha premiação que faça sentido para o cara, pode ser ou não em dinheiro. Para isso a gente vai colocar a nossa grana também, mas vai rodar captação de patrocínio, tá? Então a ideia é entender, por exemplo, vamos atacar o problema de golpes no lançamento. Beleza. Quais empresas podem ser interessantes esse tipo de solução? A TMB é uma dessa, uma Hotmart é uma empresa dessa, aquelas empresas que têm grupo de WhatsApp ou ferramenta de WhatsApp pode fazer sentido aqui, entendeu? Os caras, eles vão ganhar o top 1, 2 e 3, eles vão ganhar ou experiências ou dinheiro, mas a gente também vai selecionar quem vai participar para casa. É só uma dúvida, a empresa que patrocina, ela ganha o direito de usar a solução? Não, essa empresa muitas vezes ela patrocina, cara, pra, tipo assim, ficar na cara da banca de jurados, né? Então, só a gente pode ser um negócio de fraude, a gente provavelmente vai convidar pra banca de jurados, vários caras do digital, entendeu? Aí as empresas querem vender esses caras do digital, vão lá. 2, pra recrutar gente, né? Então elas vão ter acesso a todo mundo que participou, quem que mandou bem, quem que não mandou bem, tá ligado? 3 é pra, ver soluções potenciais, não necessariamente usar a solução, mas, ver, cara, essa aqui é uma solução legal, vou construir internamente. Às vezes contrata os caras que fizeram e fazem isso internamente, sabe? Então, tem que ter um prêmio por top 1, 2 e 3 para que estimule as pessoas a virem para cá. E aí a gente vai ver, assim, dentro dessas 80 pessoas, quem faz sentido passar um mês aqui em janeiro com a gente, para que a gente faça um convite para esses caras. Esse convite que a gente está discutindo o cara que recebe o convite, esse é ainda uma definição que a gente precisa ter, a ideia é que a gente dê um cheque para ele de R$500 mil, certo? Então assim, todos os caras que são aprovados para ir para lá, ele tem um cheque de pré-aprovado de 500 mil. É óbvio que ele precisa entregar coisas naquele período para que essa grana vá sendo liberada para ele. E aí isso é o que a gente precisa discutir, certo? É os pontos. Todos os caras que forem para os 30 dias. Isso, todos? Não, cara, eu acho que é mais um negócio, tipo assim, ele vem pros 30 dias na chance de ganhar os 500 mil, mais do que, todo mundo já tem pré-aprovado. Talvez, tipo assim, o top 1 do hackathon, a gente faz um chequezão já e já vem pré-aprova pra ele e tal, mas não precisa pra todos, não. Tem dúvidas também. Não. Aí, cenário hipotético, rodaram os 30 dias, quantas pessoas são ali naquela fase? A gente definiu. Suponhamos que seja 50. Dessas 50 pessoas, se as 50 contribuíram e geraram São solução. 50 negócios, a gente chama de negócios, certo? São 50 negócios. Okay. Se os 50 contribuíram e geraram solução, os 50 ganham cada um cheque de 500 mil. Não, vai do nosso coração mesmo. Se a gente achou, isso aqui é legal, a gente quer investir, a gente investe.
Às vezes fala, tipo, pô, não vamos investir, mas esses caras são bons, vamos recrutar ele pra dentro, tá ligado? Ah, esse dinheiro não é do cara, ele é um investimento no negócio. No do cara viu. negócio, exato. Entendeu? Aí vai fazer um pitch deck do, velho, a ideia é essa, já fiz isso, já executei isso, aí quem quer investir? A gente pode colocar dinheiro ou não. Nesses 30 dias a gente vai dar todo o apoio para ele, principalmente de audiência, de todos os nossos ativos, tanto de conhecimento quanto de audiência, para que esse cara avance o máximo, mais rápido possível. Porque se ele chegou até lá, pô, a gente teve um interesse mínimo nesse cara ou nesse negócio. Entendeu? Então, beleza. A ideia é que a gente rode 2 hackathons para que a gente popule esses caras até lá. Até aqui. Dúvida? Não. Certo? Falta o processo online também, né? Eu vou chegar nele. Que perfeito. Tá? Então, beleza. Aí agora a gente chega no momento atual. Onde estamos agora. Então, a gente precisa começar a montar a estrutura de tudo para que aconteça em setembro, para que aconteça em novembro, para que materialize em janeiro. Beleza? A ideia inicial é que a gente rode 2 desses por ano. Então, por exemplo, janeiro e julho a gente rode um processo desse. E os hackathons a gente rode 6 por ano. Então, mês sim, mês não, mês sim, mês não, mês sim, mês não. Porque vira um processo de captação ativo para esses caras. Entendeu? Certo? Eu acho que o hackathon deve escalar mais se começar a dar certo, assim, então. O desenho inicial a ideia é que a gente popule 2 batches desses, certo? Sim, exato. Mas também, tipo assim, pô, depende do tamanho do fundo, depende do quanto que a gente tá querendo escalar o negócio, né? Mas pra começar, com certeza. Tem um ponto importante aqui. Aqui tem que ter para isso aqui funcionar, tem que ter muito dinheiro. Porque se não tiver muito dinheiro, não tem atratividade para os caras virem para cá. Porque assim, eu passei 30 dias aí, e aí que eu recebi um parabéns. Porra, se tudo que a gente está fazendo, nenhum negócio está ficando, a gente tem que entender, será que não está ficando porque a gente não tem capacidade financeira ou porque a gente não conseguiu ter uma ideia muito boa nisso. Aí aqui a gente tem o primeiro desafio de marketing barra... Pode entrar, tá? Depois eu aviso já que ela pode entrar. Tem o primeiro desafio de marketing barra networking, que é o quê? A gente trabalhar bem a rede e vender bem essa ideia para a gente receber dinheiro de fora. O primeiro, a gente vai com o nosso dinheiro próprio, mas a ideia... Eu estou explicando só para deixar tudo, para validar com a lei. Aquela estrutura que eu já te expliquei. Então, aqui a gente tem um desafio de marketing, aí por isso você está envolvido aqui, que é para a gente trabalhar a percepção de valor para o mercado. Sacou? E aí o Ale, naturalmente, ele vai usar todo o networking dele, eu vou usar todo o meu networking, mas a gente precisa buscar essa materialização de imagem, essa materialização de conteúdo, essa materialização do... Porra, essa parada é séria. Uma coisa é estar começando, outra coisa é não ser sério. Entendeu? Sério é tipo assim, a gente vai estar com dinheiro de outras pessoas aqui. Entendeu? Então, ao longo do tempo, isso precisa começar a materializar. E aí, voltando para o dia atual aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai começar a fazer um desenho do lançamento disso tudo. Então, o que é o lançamento disso tudo? O que é o lançamento disso tudo? O Ale montou um processo de seleção. Quer explicar? Isso aí vai aqui Posso começar por um outro lado, essa história aqui também, para dar um pouco de contexto como eu vejo? Vai. Tipo assim, uma pergunta interessante é por que a maioria das pessoas não empreende hoje, que querem empreender, né? O maior motivo é porque, cara, você precisa ter acesso a capital para fazer a maioria dos negócios, porque a maioria dos negócios você tem um custo inicial. E o acesso a capital hoje, cara, você só consegue captar com os fundos se você tiver as credenciais certas, se você for da bolha, se você, tiver conhecer as pessoas e tudo mais. Só que o que acontece? Com a inteligência artificial, o custo para você fazer uma empresa, ela começa a reduzir muito. E a dificuldade para fazer uma empresa também. Então, antes você precisava de uma pessoa extremamente sênior para você conseguir botar um negócio de pé, para construir um produto. Hoje, você pega, cara, um monte de moleque de 22, 23 anos, dá inteligência artificial para ele, que faz qualquer dúvida que o cara tem, melhores práticas e tudo mais, junto com um trabalho de mentoria, né? Então, não necessariamente precisa com um dev puta sênior e tudo mais, você consegue começar a construir os negócios. E é a partir disso, né, que é a tese em geral, aqui o que a gente quer fazer é, vamos pegar a galera
que, pô, é muito talentosa, que quer empreender, que tem sede, que tem sangue no olho. Cara, vamos fazer um monte de coisa aqui no meio pra gente selecionar ela e tal, pra gente conseguir colocar essa galera pra conversar com a audiência, seja da audiência, né, aqui de vocês, ou dos parceiros do digital, sei lá onde, e conseguir criar boas soluções. Talvez soluções inovadoras, talvez são soluções que é só a cópia de um negócio que já existe, só que feito mais barato e tudo mais. Então, uma vasta possibilidade de negócio. Então, a chave para a parada inteira, para essa nova onda, é a gente conseguir dominar o talento. E para a gente conseguir dominar o talento, a gente precisa fazer com que ele queira trabalhar com a gente, criar uma marca forte e tal. E aí, pô, a gente precisa pegar de todo mundo que quer trabalhar com a gente e filtrar, cara, quem são os melhores de todos. Falei loucura aqui? E aí, cara, o que a gente pensou aqui, né? Então entra no processo seletivo, né? Então primeiro temos que atrair bastante gente, que é a questão do lançamento lá, que a gente pensou, acho que 11 de julho, né? 14 de julho. E é basicamente a gente trazer bastante gente para esse processo, aí a gente pode pensar melhor como vai ser isso e tudo mais. Mas uma vez que entrou, cara, 1.000 pessoas no negócio, falou, vamos fazer, estão compradas, a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é balancear, o tanto que a pessoa está recebendo de conteúdo, o tanto que a gente está filtrando ela e o tanto que ela está gostando do programa para ela não abandonar na metade porque o negócio é online, né? Então, cara, vamos falar um pouquinho mais de como que a gente faz para filtrar, né? A gente escreveu um documento lá onde a gente basicamente avalia todas as características que a gente está buscando na pessoa para ela conseguir fazer bem, né? Mas eu acho que a coisa mais legal, e até por isso que tem os hackathons, é, como que a gente faz para ver se a pessoa é um builder, assim, né? Ela consegue, ter boas ideias e construir essas ideias com as próprias mãos, assim. E o segundo também que eu acho muito importante é o quanto que essa pessoa consegue aprender rápido, né? Então, não importa se você é mega sênior e tal, se você é novinho, mas tem gosto e vontade de quer aprender rápido, a gente mostra o caminho. Então, para aprender rápido, a gente faz a parte inicial, que é basicamente... nem sei o que escrever aqui, tô só avançando. Mas beleza. Escreve as etapas, aí. Beleza, então vai. Então, a primeira etapa aqui, ó. A primeira etapa é application, tá ligado? Application, cara, é você falar o que você já fez na tua vida. E é real, cara. A maioria das pessoas que são boas de fazer coisa na vida já fizeram alguma coisa na vida. Não é a gente que vai chegar e vai mudar. Pô, as brincadeiras de a gente mexe nisso aí, né? Muda a vida das pessoas. A gente ajuda. Isso aí. Mas, cara, em geral, assim, a maioria das pessoas já vai ter feito alguma coisa impressionante e tal, tudo mais, mas a gente quer muito ver, de onde que você veio, aonde que você chegou até aqui agora. Mas você não morre. O processo inteiro, você não é desclassificado em nenhum momento, porque o processo inteiro ele roda automaticamente. A gente tem que fazer praticamente nada. Então, primeiro application, tem que falar lá, onde você mora, o que você já fez, contando os teus empregos, porque cada emprego foi bom e tal, tudo mais. Aí a segunda parte, cara, é o aprendizado aqui, né? Então, isso aqui é o que a gente quer ver, o quanto que o cara é bom. Então, no aprendizado, basicamente a gente vai dar conteúdo para ele, e a cada conteúdo que a gente dá, a gente coloca uma interface ali onde, a gente, assim, diferente da avaliação antiga de escola tal, que a gente, bota ele numa sala, que vamos garantir que ele não vai colar, vamos garantir que ele não vai usar o GPT. Não, a gente quer mais é que use mesmo, né? É o mundo como ele é agora e tudo mais. Então, o que a gente faz? A gente pega, dá o assunto para ele, ele estuda tal, tudo mais, e, cara, a gente vai na hora dar um case. E esse case ele vai ter, 5 minutos para pensar. E depois que ele pensou, a gente vai e faz uma pergunta de aplicação do case, e ele tem 3 minutos para falar do negócio. Depois que falou os 3 minutos, vem mais uma pergunta, tem mais 3 minutos, fala, gravou o negócio e tudo mais. A própria IA já analisa o que ele falou. E depois que a IA analisou vários e tudo mais, a gente coloca os próprios alunos que já passaram dessa fase para analisar os applications dos outros e fazer um top 10. Então a gente faz os próprios alunos trabalharem pra gente, entendeu? Dá um exemplo daquele case lá que você falou. Por exemplo, tem um negócio de efeitos de rede, né? Então, efeitos de rede é basicamente porque que você tem o Instagram, aí você vem e copia a cópia do Instagram, exatamente no meu produto. Alguém vai usar? Acho que não, né? Porque não tem conteúdo lá, não tem nada. Então, o efeito de rede é quando para cada nova pessoa que entra tem mais valor para todas as outras pessoas e tal. E aí tem vários tipos de efeitos de rede. Então, no Uber, por exemplo, tem um negócio que chama efeito de rede de marketplace de 2 partes assintótico, que é basicamente assim, quando você começa, né? Então, eu quero competir com o Uber, né? É meio difícil porque o carro do Uber chega em 2 minutos e tem um monte de motorista que está aceitando trabalhar por pouco e tal, tudo mais. E aí você chega e o teu carro vai chegar em 10. Então, o maluco nunca vai querer pegar o teu carro, ele vai querer pegar o do Uber. Só que, se você faz o Uber do Eldorado, cara, e aí o negócio chega em 5 enquanto o do Uber chega em 4 aqui no Eldorado, você consegue competir. Então, chega um ponto onde o usuário adicional do Uber, tá dando 3 minutos ou 2 minutos, não faz mais tanta diferença. Então, ele fica uma curva assintótica assim, então ela fica meio reta com o tempo e tal.
Então vamos dizer que a gente ensinou para ele o que é o efeito de marketplace e tal, tudo mais, e a gente pega um outro case, fingir que eu não falei do Uber na aula, a gente fala assim, não, fala do Uber aí e tal. Aí a gente vai e faz uma pergunta tipo assim, cara, se o Uber dobrar o número de pessoas que ele tem e tal, como que isso mudaria na característica de mercado? E aí a pessoa tem uns minutinhos para pensar ali e tal, e ela já vai... Mas isso é uma aula ou é um case que ele faz assíncrono, ele interage com a inteligência artificial? Tipo, tem a aula, né? E aí quando ele terminou a aula, tá confiante na aula, ele clica assim, pô, testar. Aí quando esse conteúdo é gravado ou é uma aula no dia 15 às 20 horas, a gente vai fazer uma aula, estejam lá, como que é isso? Pô, acho que vocês são melhor do que eu nisso, mas na minha cabeça aqui é um negócio meio assíncrono, você vai no teu próprio pace e tal, meio com uma trilha. Entendi. Sabe? Não, eu tô te perguntando porque, se for gravado, a gente precisa prever isso no plano para fazer a gravação, a captação dessas aulas. E não precisa nem necessariamente ser nossa aula, tá? Tipo assim, tem um negócio que chama NFX Course lá, que é um curso disso que é bom pra caramba, a gente pode só dar aula deles, entendeu? E é de graça, tá? Então não tem patrocinar. Hoje a gente pode gravar também, podemos começar mais simples, depois fazer e tal, então acho que é um negócio que vale a pena a gente decidir. Conforme vai andando. E aí, pô, depois que ele assistiu a aula, ele fala assim, pô, quero testar. Aí ele tem uma chance só pra testar, e aí esse teste é aquilo que eu falei, assim, ele não sabe qual vai ser a empresa que vai ser o case, aí ele quer testar. A gente fala qual é a empresa do case, dá um PDF pra ele pode 5 minutos lá pra ele entender o que o negócio faz. Aí, cara, depois ele vai pegar o case e vai ter que falar, tipo, pô, nessa situação aqui, como que mudaria nessa empresa? E aí a pessoa tem que responder bem, o próprio IA corrige. Depois que a IA corrige, a gente pega e coloca para os outros alunos corrigirem e ranquearem quem foram os melhores do mesmo case, para a gente conseguir ter E consistência. esses cases a gente que cria ou também? A gente que cria, né? A gente cria. Bom. A gente, no caso, eu faço essa parte aí. Por que os 5 minutos de tempo só? Cara, em geral é porque, tipo assim, a gente quer que a pessoa entenda a parada, né? Então, tipo assim, a gente ficou pensando, cara, se o cara for, bota lá o case, bota o GPT para responder, ele só fica lendo o GPT, tá ligado? Então... Aí tem a questão também, quanto mais curto o tempo, mais da cognição dele a gente precisa, né? Porque quanto mais tempo ele tem, mais tempo para pesquisar ele tem. Quanto menos, a base da estrutura da ideia vem dele. Ele pode até usar a inteligência artificial, mas eu acredito que para melhorar, e não dá tempo de fazer uma ideia estruturante. É muito da capacidade de ligar pontos, de correlacionar as coisas. Definitivamente, né? Se você entende o negócio, não tem muito caô, né? O que a gente não quer é que, pô, o cara meio que só vai estar nem aí, tá ligado? Vai fazendo. Porque a gente tem que ter um jeito de fato de avaliar se esse cara aprende rápido, tá ligado? Que é o que a gente tá querendo avaliar aqui. E aprender rápido é tipo, pô, estuda aí, faz o negócio. O principal ponto nessa etapa é a velocidade de aprendizado do cara. Entendeu? Então, assim, o Ale tem um exemplo da escala 42, que é muito interessante sobre isso, que é assim, pô, o cara avalia o teu progresso, não o resultado final. Então, assim, sei lá, você chegou no nível, você partiu do nível 5, aí você chegou até o nível 10. Só que teve outro cara que partiu do nível 0 e ele chegou no nível 6 e ele é melhor que você. Entendeu? Porque assim, pô, ele progrediu mais do que você nesse período. Então, nessa etapa, é avaliar a capacidade de aprendizado do cara. Porque a gente entende que vai ter muita pessoa jovem que vai ter pouco repertório ainda. Então, a gente, como mentores, o repertório ele vem muito nosso. Só que se esse cara não tem a capacidade de aprender nada novo, ele é muito... Vou falar bom? Sim. Os aspectos cognitivos. É pouco inteligente. Se ele aprende devagar, se ele tem uma velocidade de aprendizagem devagar. Nessa etapa a gente poderia pensar real num teste de cognição? Sim. Você sabe quem? Os caras fazem, tem um teste de cognição, até os meninos. Os caras da WC, o cara não guarda lá, né? Isso. Só não sei como aplicar isso de maneira muito escalável. Isso daí não é tão escalável porque é um processo individual ainda de entrevista. E aqui você consegue ir filtrando, né? Talvez numa etapa final que já tenha pré-qualificados, aí faz mais sentido, entendeu? Porque a ideia disso aqui, que o Ale trouxe como case a Estônia, a Estônia ela tem no programa dela rodando tipo 100 mil pessoas por ano. Entendeu? Então, assim, e aí a gente foi até viajando um pouco mais nesse desenho, que aí a gente falou, pô, isso daqui pode virar uma nova faculdade. Então, pô, porque assim, tudo que eu tô dando de conteúdo para esse cara aqui, por mais que não seja útil nesse lugar,
por mais que esse cara não vá para esse lugar, ele está sendo formado e desenvolvido. Pô, isso tem um puta valor, não só para a gente, mas para o mercado. Então, assim, como uma solução quase de RH. Então, as pessoas que passam por aqui, porra, eles aprendem uma série de competências e eles estão prontos para ser um trainee, vamos dizer assim. São pessoas mais jovens, ultra qualificadas, com um processo de aprendizado acelerado e com um repertório mínimo desenvolvido que foi desenvolvido por esse lugar. E quando a gente começou nessa discussão, a gente ficou até umas 2 horas só falando sobre isso, né? Porque ele falou, porra, o que isso precisa para fazer? A gente até esqueceu um pouco disso aqui. O que isso precisa fazer para que vire uma nova faculdade, um novo jeito de aprender? O que a gente está trazendo, tipo, pô, a galera quer ser empreendedor, mas do mesmo jeito que a gente está fazendo isso, a gente pode fazer uma coisa pro cara que quer ser dev, pro cara que quer ser design, pro cara que quer ser de produto, o cara que quer ser de marketing, entendeu? Tipo, é tudo um processo parecido, né? Que tipo, pô, vamos educar a galera, ver o quanto rápido eles aprendem, vamos dar uma chance para todo mundo se provar e tal. E a ideia é que a comunidade que se desenvolva nisso, ela seja a própria avaliadora. Então é um organismo vivo de rede, de efeito de rede também, que é quanto mais gente tem mais gente passando, quanto mais gente passando, você tem mais gente fazendo, quanto mais gente fazendo, mais gente aprovando. E aí vira um efeito bola de neve ali, entendeu? E aí por que eu trouxe o Fernando nesse aspecto? Para que a gente comece a pensar mais em marketing desse tipo de coisa também, entendeu? Porque para mim, isso tem uma força de tração gigantesca para que isso tudo funcione. E não só uma força de tração, mas uma força de solução para as nossas próprias empresas, que é um processo de seleção rodando constantemente. Porque você pode deixar tráfego rodando nisso a vida inteira, captando de pessoas, quer aprender o playbook no Vale do Silício e ser empreendedor. Fala, aqui, um curso gratuito para você. E que no final você ainda pode ser contratado, no final você ainda pode receber pela tua ideia. Entendeu? Então, assim, deixa isso rodando, a gente tem um CAC de contratação, vamos chamar assim. Então, pô, quanto que custa um cara nesse lugar? Custa R$5.000. Pô, mas quanto que isso é importante pra gente, para as empresas do Ale, para as nossas empresas e para as empresas do mercado? Entendeu? Então, a ideia é que isso ganhou mais corpo do que inicialmente tinha previsto, né? Eu acho que, tipo, se a gente tá rodando um processo desse aqui de treinamento e tal, tudo mais, cara, eu faço isso para contratar editor lá na empresa hoje, uma versão disso. Aí o pessoal, tipo, vocês querem contratar, sei lá, na solução contratando a área de produto e tal. Pô, se a gente tivesse um processo desse aqui rodando, é só falar assim, pô, vem aqui, ó, você, pô, já é. Porque esse cara já passou por uma série de qualificações, mas principalmente a capacidade para mim, um dos maiores valores é a capacidade de aprendizado. Eu acho que, cara, dá muito pra fazer um negócio também de, tipo, pô, member get member, um negócio aqui que, tipo, pô, você ganha pontos, você ganha moral com a gente se você consegue trazer gente boa, que participa, que manda bem no processo e tal. Um dos benefícios dessa parte aí é a gente conseguir achar de maneira mais fácil os gênios da área, certo? Sim, exato. Eu quero pegar o melhor potencial do Brasil, assim, pô, o cara que é o gênio lá no interior do Acre. Não descoberto ainda, né? Exato. Porque, tipo assim, tem uns caras que são muito bons, mas todo mundo sabe que eles são muito bons. Então, esses caras já tá todo mundo babando eles, entendeu? Então, pô, esse cara já vai conseguir levantar com um fundão top e tudo mais. Pô, tem muita gente genial que não tá nesse eixo aqui, bolha de São Paulo, e que a gente vai conseguir trazer, dar oportunidade de mudar a vida do cara, e o cara também, consequentemente, vai trazer resultado pra gente, né? Bem, beleza, vamos continuar aqui o processo. A terceira fase, cara, que a gente pensou é uma fase builder, né? Então, a fase builder é basicamente a pessoa pegar e construir alguma coisa em ferramenta no-code, né? Então o cara não precisa nem saber programar, só ele conseguir entrar lá na ferramenta, ele tem que aprender a mexer na ferramenta, conseguir fazer um negócio, e aqui a gente testa a capacidade dele de construir alguma coisa e tal. E aqui, em geral, cara, acho que as pessoas vão fazer, várias pessoas vão fazer os mesmos projetos, talvez tenha uma variedade para a gente conseguir comparar um com o outro. Na minha época era de locadora. Era? Eu entrei na faculdade. Como que era? Era locadora de O Axis? Não, a gente fazia, na época a gente fazia em Clipper, em VB. Você tá dando para. Não, fala só JavaScript, já tá mais novo. Chega o COBOL, né? Isso mostra que tem origens. Aí, tipo, a pessoa vai e monta o desafio builder. E aí, no desafio builder, cara, a própria galera também já avalia o nível do projeto dessa galera aqui, entendeu? Então, tipo, no começo a gente que avalia o que tá fazendo, e na segunda fase, quem já passou por isso daqui vai ver o que os outros fizeram, vai pegar 10 para ranquear quem são os 10 melhores e tal. Então a gente está fazendo a própria comunidade já trabalhar pra gente. E aí ela tem que estar funcional a solução. Tipo, ou a gente vai avaliar a ideia. Não, porque você às tem a vezes a solução. ideia é boa,
mas o cara não teve condições de construir sozinho. Então, aqui, o que eu imaginei é que a gente dá a ideia, e é uma ideia que a gente sabe que dá para construir. Ah, tá. A ideia é nossa e a gente quer ver se o cara sai do outro lado, é isso? É, exato. Vamos dizer que, pô, é um negócio lá, tem que construir um CRMzinho, assim, que tem a funcionalidade XYZ e tal, e a gente dá um pouco de espaço para o cara inovar e inventar, mas a gente bota um mínimo, e aí ele pega uma ferramenta no code, que o cara não tem que programar nem nada, só ficar arrastando as coisas e tal, e a gente vê, pô, cara, quanto tempo o cara levou para construir e o que ele construiu, qual é a capacidade dele de construção, sabe? O case é nosso também. É, exato. E esse daqui não tem nem muita entrevista nem nada. É tipo assim, pô, tá na fase de builder, cara, constrói essa parada aí e dá. E aí os próprios, a galera vai avaliar, vai ranquear quem são os melhores e tal. Aí chega na quarta fase aqui, cara, a quarta fase é a fase do co-founder. Co-founder. Então esse daqui, cara, é um negócio que a Y Combinator tem... Nossa, minha letra é maravilhosa, né? A Y Combinator tem esse negócio que é o Co-Founder Matching Program, né? Que é basicamente você pega, pô, toda a galera que tá lá, e você bota a galera pra trocar ideia pra ver quem que vai ser os times, né? Então, pô, a gente quer que os caras cheguem aqui no Hackathon com meio que o time formado já, saca? Nessa história toda aqui. Ele não monta o time dele é montado por gente. Não, ele monta. Aqui nessa fase a gente Ele vai... pode trazer alguém que não passou por esse processo, por exemplo? É uma boa pergunta, mas eu diria que não. Realmente é alguém do próprio processo. E como que a gente conecta eles? Então, aí, cara, a gente, vamos dizer que nesse processo inteiro aqui, a gente já tem um sistema de score, né? Deixa eu só citar. A Jaque é a pessoa que vai garantir que a ideia pare de pé, sacou? Eu sou a chata Então, das tipo assim, perguntas, eu já Não, fiz isso aí, né? a função dela aqui é derrubar a ideia. Fechou, não, pô, vamos a fundo aqui. Entendeu? Porque, tipo assim, porque ela vai encontrar todas as brechas. A gente é marqueteiro. Porra, a gente, na nossa cabeça, tudo faz sentido. A Jaque é a pessoa que traz solidez nos nossos negócios. Então, assim, pô, se ela estiver convencida de todas as etapas, Vai dar certo. vai dar certo, entendeu? Porque ela vai estressar a ideia, entendeu? Maravilhoso. Aqui, ó, nessa parte do co-founder, vai ser o seguinte, a gente quer botar cada pessoa para conversar com pelo menos 30 outras pessoas dentre todos os participantes. Então a gente vai pegar quem que são os mais que provavelmente vão ter uma afinidade e por que conversar com 30 pessoas, né? Eu acho que, pô, imagina que você faz bastante entrevista da galera aqui, né? Então, poxa, quando você começou a entrevistar as pessoas, todo mundo parecia bom, né? Agora que você já entrevistou centenas de pessoas, todo mundo parece horrível, né? Que é basicamente isso, né? Então quando você está recrutando co-founder, pô, qualquer pessoa fala assim, pô, esse cara programa animal, vem trabalhar comigo. Mas, tipo, depois você entrevista um monte de gente, você vê, cara, o que é o bom, tá ligado? E o que é o galera mais ou menos. E aí, nessas entrevistas, a própria galera vai falando pra gente quem que eles gostaram e quem que eles não gostaram. Então vai ter uma galera que, pô, todo mundo gostou. Então esses caras são os melhores, provavelmente, entendeu? Esses são os caras que a gente vai botar lá no hackathon. Saca? Tá, não fechou na minha cabeça. Pronto. Aí como que faz, né, pra galera se conectar? Vamos lá. Então, eu tenho a aplicação, que eu entendo que é um formulário que eu vou lá e preencho, conto a minha vida, preencho um monte de informações, ali vai passar por um filtro, provavelmente de uma IA, fala, pô, esses caras têm potencial para ser um founder e a gente acredita que pela aplicação ele vale a pena ele evoluir no processo. Então, detalhe, tá? Todo mundo passa. Tá, independente se a gente vê. Se o cara ele colocar que a maior coisa que ele fez foi montar um Lego, tá tudo bem faz pra o que gente. quiser. Tá, Só que no negócio inteiro a gente tem um sistema de score. Acontece por trás dos panos, onde a gente vê toda essa massa de gente que está acontecendo, quem que são os que estão mandando melhor. Só que não necessariamente a gente recusa. Porque o recusar só faz sentido se você quiser ter menos gente porque você vai precisar de recursos humanos. Só que se é tudo automatizado e as próprias pessoas fazem o negócio, você não precisa necessariamente cortar eles e todo mundo fica feliz que está aprendendo, que está vivo no processo e tal. É basicamente igual ao nosso lead score. Então, por exemplo, nosso lead score não é para não comprar o lead desqualificado. É para que a gente saiba que aquele lead tem uma qualificação menor, então a gente tem que pagar mais barato nele. Entendeu? Tô rodando a primeira vez, tá? Então, vou lá, preenchi, aí eu vou ter o score que vai ter o 10, vou ter o 5, vou ter o cara com 100, o cara com 1000, pontuação máxima 1000. Você fala, putz, legal, tem aqui já uma pré-qualificação. Vai todo mundo para o processo de aprendizado. Então, a gente dá uma aula, ou tem um conteúdo gravado, ou conteúdo que a gente vai indicar para aquela aula, para todo o grupo. Dali sairão pessoas, também não sairão, elas só receberão mais um pedacinho de score, é isso? Isso. E aí vai para a fase de builder. Na fase de builder, ela fica o tempo que ela quiser. Isso. E aí isso vai contando a favor ou contra no score dela, é isso? A pessoa que faz rapidão um negócio incrível é melhor do que a pessoa que demora meses e não faz nada. Né? Tá, aí vamos imaginar que quanto mais tempo, pior o score,
Mas quem vai avaliar se a solução que a pessoa fez ela é funcional ou não? Se ela tá, a gente vai ter uma ferramenta de teste ali para submeter a casos de teste. Como que a gente vai chegar à conclusão nessa fase de builder? Que se ela vai receber uma nota 10, 100 ou 1000. Como que a gente chega a essa conclusão? Então, a primeira leva sou eu e o nosso amigão lá que tá me ajudando e tal. E a gente vai entender, tipo, pô, como faz esse negócio bem feito aqui, né? Qual que é essa avaliação? Aí os que a gente passar vão ser os que vão fazer da próxima leva. Tá, então essa fase é manual. Essa fase é manual. Só que só a primeira vez que a gente faz, depois são os próprios participantes que fazem. Igual a avaliação do aprendizado aqui. Isso aqui também tem uma parte manual, que é o cara ouvir o áudio do cara, a resposta que ele deu, depois que ele já passou, né, pra não ter competitividade, e ele ouvir 10 caras e ranquear quem são os top 10, entendeu? E a gente vai criar critérios para que isso seja replicado para os próximos avaliadores, para que a gente tire o aspecto subjetivo. Qual que é o critério? Isso aí. Eu acho que, tipo assim, o subjetivo ele vai se diluindo quanto mais pessoas faz, mais pessoas avaliam, né? Então, tipo, aqui eu não imaginaria que só uma pessoa avalia os 10 e ninguém mais avalia esses 10. Tipo, várias das pessoas avaliam esses 10. Mas, por exemplo, vou dar o exemplo da escola de samba. Sim. Tem lá, os jurados, eles têm os requisitos que eles têm, os critérios que eles têm que aprovar. Então, sei lá, quando ele vai olhar a harmonia, ele tem que criar critérios claros para avaliar a harmonia, para saber se dá nota 10, 7 ou 6. A gente vai criar esses critérios também para que eles não fiquem no aspecto subjetivo do avaliador? Perfeito, exatamente. E aí, esse critério, a minha ideia é a gente criar conforme a gente for recebendo os primeiros, assim, né? Então a gente vai ver, cara, esse cara aqui é muito bom, por que ele é muito bom? O que ele fez de diferente e tal? E aí a gente escreve o documento e tal, e também quando um avaliador for avaliar, a gente fala assim, ó, esse daqui é muito bom, tá ligado? Então leva isso aqui como um 10. E a gente fala assim, pô, esse daqui é muito ruim, leva isso daqui como um 0 e tal. E a gente coloca os critérios, vários critérios para ele dar nota de cada coisa e tal. Aí, beleza, passei da fase de builder, ganhei mais um pouquinho de score, aí vou para a fase do co-founder. Isso. Que aí o cara ele precisa montar o time dele, pelo que eu estou entendendo. Exato. E aí a gente parte da premissa que o time dele tem que estar nessa comunidade que já passou por esse processo de avaliação. É isso? Só para te situar, o argumento tem como chama? Co-Founder Matching Program. Que basicamente é um evento que eles fazem, que é assim, ó, todo mundo que já participou do programa vem aqui e você começa a se conectar para que saiam co-founders, entendeu? Porque no lugar da startup é obrigatório ou não é obrigatório? É uma boa prática ter o co-founder? Como que é isso? Recomendado, especialmente primeira viagem. Entendeu? Porque assim, é muito interessante para esses caras terem um sócio. Para que tenha complementariedade. Eu gosto da ideia. O meu ponto é, como eu vou saber se eu vou ser founder ou co-founder? Como que chega nesse consenso? É o meu poder de convencimento, eu vou para esse evento, vou imaginar que a gente está nesse evento, aí eu grudo em você e falo, e aí, vem na minha ideia, qual é a sua ideia, entendeu? Como que isso? O cara tem uma ideia já nessa hora? Ou... Cara, o cara não tem uma ideia aqui ainda não, né? Não. Ele pode ter, né? Mas tipo, não foi orientado pelo processo, assim, então. O negócio aqui é mais tipo assim, pô, se o cara é muito apegado na ideia, isso é uma coisa que a gente ensina aqui no aprendizado. Tipo, é ruim ser apegado na ideia. Pô, você tem que ser apegado no sucesso, né? Tipo, pô, cara, tem essa ideia aqui maravilhosa, tem esse tênis que tem um solado rosa e tal. Tipo, pô, foda-se, vamos vender, tem que ser tudo isso. Então, em geral, tipo, o co-founder é você entender, cara, aí tem uma lista de perguntas que você faz, tal, que a gente vai dar pra galera, pra você conseguir entender o teu co-founder, não só se ele é bom, se ele não é, mas como que ele trabalha junto com você e tudo mais. E, cara, a ideia é, tipo assim, pô, quem é uma pessoa que vai trabalhar junto contigo? Quem é uma pessoa que vai ficar, pô, os próximos 10 anos olhando na tua cara todo santo dia, você vai estar feliz, tipo, ela vai estar resolvendo metade do teu trabalho, tá ligado? E se eu já tiver na cabeça que eu tenho um co-founder, eu preciso que ele passe por todo o processo para eu trazê-lo junto comigo? Cara, eu acho que se você já tiver um time, tem uma situação um pouco diferente, assim, né? Esse daqui é o cara que... Esse processo do zero. É o cara que, tipo assim, mano, tô na faculdade, eu acabei de me formar, eu tenho emprego, cara, tenho sonho de empreender. Cara, pô, esses caras que estão falando que vão me ensinar, vão conectar com todo mundo e ainda vão me dar 500 mil reais. Pô, bora aí, vou ver esse sonho. Aí tem um outro processo que é, tipo, a galera já tá construindo um negócio e tal. Eu acho que, pô, pra galera que já tá construindo um negócio, esse daqui funciona, daqui pra baixo já é outra história, entendeu? Eu acho que a gente tem que montar um outro processo. Aqui é basicamente uma geração de demanda constante para lá. Entendeu? É uma educação de mercado, é pegar o cara do zero. Porque
se você acerta nessa formação aqui, você tem um processo muito mais escalável, porque você está formando base, entendeu? Então, pô, é igual o que eles estão explorando, 100 mil alunos cadastrando por ano isso aí. Pô, se eu tiver 100 mil leads desse e uma conversão de 10% no final, pô, daí você dá 10 mil pessoas, entendeu? É uma conversão altíssima, ok. Mas é meio que, é a mesma filosofia do lançamento, velho, vou colocar um caminhão de gente aqui, isso vai sendo filtrado, mas como eu coloquei muita gente aqui, por menor que seja a conversão, vai sair muita gente do outro lado, entendeu? E aí, são dois perfis diferentes. Então, tem o perfil que a gente está formando do zero, e aí a gente tem que pensar em como trazer esse outro cara também. E aí, talvez seja o primeiro desenho da campanha, que esse vai trazer o cara do zero. Só que o cara que já está rodando, ele não vai sentir atratividade nisso aí. Concorda? Porque a campanha de atração desse cara vai ser assim, pô, aprenda todos os processos para criar a tua startup e para você, sei lá, ter sucesso nisso. Exato. Eu acho que, cara, até tipo, essa galera que já tem um negócio, às vezes já tá engrenado e tudo mais, pô, esse cara não tá muito afim de vir pra mas às trabalhar vezes bom. isso não é nem ter um negócio, às vezes o cara tem uma ideia e ele ainda não estruturou isso como negócio. Eu falo muito quando eu saí da faculdade, eu tinha um monte de ideia. E eu já tinha um co-founder, que era o Reinaldo. Então, tipo, se eu fosse participar de um processo desse, teria que entrar os dois e passar pelo processo inteiro, ou eu poderia trazê-lo quando eu chegasse na parte 4 e falar, não, já tenho meu co-founder agora. Então, a dúvida está nesse lugar. Me diga você aí, você acha que, tipo, nessa jaque lá daquela época, tá, você se viu aqui, você falaria assim, Reinaldo, fica de boa, deixa que eu faço esse negócio todo aqui, eu te chamo no final? Ou você falaria, tipo, pô, vamos fazer esse processo? Eu acho que os dois fariam, não teria problema de fazer, mas eu acho que são critérios que a gente precisa definir, entendeu? Sim. Só participa quem passar pelo processo. Eu tinha entendido, a gente não chegou nesse ponto ainda, mas que a equipe poderia ter até 4 pessoas, essas outras pessoas, ele tem que ser desse mesmo celeiro ou podem ser pessoas externas. Então, por exemplo, nessa época o Renato trabalhava com a gente. Então, putz, será que o Renato também precisaria passar por isso ou ele viria como parte da equipe? Porque eu acho que esse nível de detalhe é importante para que a gente... Tudo isso precisa ter muita regra, né? Porque tem dinheiro em jogo, isso tudo tem que ter muita transparência, regulamento e tudo mais. Então, esses pontos são importantes para que a gente discuta se a gente vai permitir ou não. Porque se a gente não permite, esse evento, ele não tem que achar só um co-founder, ele tem que achar o time dele inteiro. Pronto. Então, a gente tem clareza desse ponto aí. E a gente precisa prever essa parte também no nosso plano, né? Porque eu não tinha previsto nada desse sentido. Um ponto da cabeça aqui e tal, cara, eu, nesse caso que a gente está colocando nessa hipótese, eu ainda indicaria, mesmo você tendo o Reinaldo lá, vocês têm uma parceria e tal, eu ainda indicaria você falar com 30 pessoas. E se depois de falar com essas 30 pessoas, você ainda quer fazer um negócio com o Reinaldo, beleza, aí o Reinaldo entra aqui. É porque o teu co-founder tinha uma outra função na tua vida também. Não, tudo bem, mas a gente pode se deparar com pessoas assim, pessoas boas. Não, assim. tudo bem, mas eu gosto dessa provocação do aspecto também do questionar um pouco mais, Sim. até para vocês verem se tem match ou se tem alguma outra pessoa para agregar. Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Rodamos a primeira vez. Na primeira vez, o critério de aprovação do Builder vai ser seu, certo? Você vai analisar Os primeiros 10, 20, sei lá. os primeiros 10, 20. É você que vai fazer. Vamos rodar a segunda vez. A partir da segunda vez, quem vai fazer a avaliação já são as próprias pessoas do ecossistema. Os próprios, desses 10, 20 aí, os que foram melhores, então assim, agora tu vai avaliar aí. Tá, aí esse cara ele vai ter algum incentivo para que ele faça isso, porque isso vai ser um trabalho para ele. Qual que é o certo? benefício dele? Qual que é o benefício dele? O benefício dele é que, sei lá, eu acho que nesse processo inteiro tá todo mundo passando, mas a gente tem que fingir que você tá passando só você, tá ligado? Entendeu? Tem que ter uma bonificação. Tipo assim, você Porque passa... não é que tá todo mundo passando, pô. É que não tá sendo ninguém aprovado ou reprovado. Ninguém é reprovado, mas eu acho que, tipo, as pessoas não precisam saber disso, tá ligado? Eu acho que quando você sente que tá no processo, você passou de fase, você é muito mais provável que você vai continuar no processo e fazer o que tiver que fazer pra passar nesse processo. Né? Mas eu acho que esse tipo de coisa ali, naturalmente a gente vai aprofundar mais isso aqui, né? Mas, em geral, o processo vai ser dividido em 4 etapas, certo? E aí tem um evento final. Esse evento é via Discord, presencial, é o quê? O co-founder Então, o co-founder dele eu não acho nem que é um evento, na verdade. Eu acho que é um negócio que, tipo, ele vai rolando no
perpétuo, na verdade. Então, tipo, chegou nessa fase aqui, entrou uma pessoa nova no pool, a gente pega outras pessoas que estão no pool na mesma hora e tal. Tá, mas você conecta essas pessoas como? Cara, eu acho que a gente tem que pegar as pessoas que têm um score mais parecido e conectar. Não, ferramenta, É o quê? potencial, O Discord, WhatsApp, o Discord? Cara, eu acho que a gente manda mensagem no WhatsApp e tal, manda um e-mail, ou bota na plataforma, talvez. Mas eles estão conversando entre eles já. Não, mas eles conversam, não faz uma call do jeito que eles quiserem. Não, tudo bem, mas como que o cara vai pegar o contato de um pro outro? A gente passa o contato de um pro outro. Como que eu vou A saber? plataforma tem que ser. Como que eu vou saber as 30 pessoas que eu quero conversar? É que eu acho que a gente que escolhe, você não escolhe quem você quer conversar. E como que a gente escolhe? A gente escolhe baseado em quem tem o score mais parecido, assim. Ah, tem um procedimento aí. É. A gente vê quem tem mais. Porque, pô, tem um cara assim, ele chegou aqui, mas, pô, mano, o cara tá com o pior score de todos, tá ligado? Tipo, lá no aprendizado, o cara errou tudo, tá ligado? Tipo, pô, a gente vai colocar esse cara pra entrevistar com o cara que é o melhor. Talvez uma boa também, né? Pro cara conseguir ver o que é ruim também. Preparando. Como é que o Ecometer faz? É a plataforma aberta. Né? É, eles fazem uma plataforma onde você consegue ver todo mundo que tá lá na plataforma e você meio que vai Uma navegando. rede social. É tipo uma rede social, tipo um LinkedInzinho, assim, da galera que tá procurando co-founder, sabe? E aí você vê o application do cara, como que ele já fez. E não vale a pena a gente ir para um lugar assim? Cara, pode ser. De maneira paralela, isso é quase um Tinder dessa galera, certo? É, quase um Tinder, exato. Não sei o que é Tinder. Não achei. Eu acho que a única da sala aqui que não sabe de verdade só eu. Tá gravando, pô. Eu não sei o que é, você pode explicar? Ah, velho, você vai se assemelhando ali com É pessoas. celular? É coisa É. de celular? É a mesma coisa, você quer encontrar alguém que quer passar muito tempo na vida, entendeu? Você tá procurando ali, no caso do Tinder, amor verdadeiro, aqui é o amor de trabalho verdadeiro. Quanto tempo você imagina esse processo de 1 ao 3? Cara, eu acho que vai ter aplicante que vai fazer um negocinho, tipo assim, 2 semanas e vai ter aplicante que vai ficar 6 meses na parada. Tá, porque aí começa esse desenho daqui pra cá. Porque assim, pô, quando eu tava imaginando o hackathon, eu não tava imaginando ter esse processo antes. Sim. Para mim esse é um processo perpétuo de qualificação de pessoas, e aí que o cara chega no final eu posso ir ficar convidado, o próximo hackathon vai rolar em março. Sim. Pô, já se cadastra aí, beleza? Só que ele não é o processo de captação para o hackathon oficial. Pelo menos pro primeiro, né? Não, eu acho que para todos, porque assim, pô, eu tenho um tempo para estudar. A metáfora da mulher grávida, pô, para fazer o primeiro filho vai 9 meses. Então eu não consigo adiantar isso. Depois de 9 meses, se eu me organizar antes, eu consigo ter um filho por mês, porque eu vou engravidando um monte de mulher no meio do caminho. Então até isso, gerar demanda suficiente a ponto de... Que exemplo é esse, cara? Não, mas você entendeu. Você entendeu, pô. O primeiro vai demorar 9 meses, o segundo eu consigo organizar em fila, pô. Entendeu? Sim. Só a primeira mulher não ficar sabendo. Não, ela pode ficar desde que ela aceite, desde que ela aceite. Tem que estar no mesmo barco, né? O gente skunk. Não, mas cara, eu acho que assim, pro hackathon, esse é um negócio legal, assim, do score e tal. A gente pode pescar quem a gente quiser, entendeu? Não, tudo bem, mas por exemplo, a gente tá falando do primeiro hackathon em setembro. A gente já tá no final de Começo junho. de setembro. Sim. Entendeu? Oi? Começo Começo de setembro. Pô, a gente já tá no final de junho. Então a ideia é que isso tudo seja documentado e a gente vai postando meio que no formato vlog para utilizar no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, TikTok da vida, e mais recorte disso para que favoreça o formato da mídia, entendeu? Se eu trocar a imagem dessa casa agora, precisa trocar a tua imagem lá, né? Já tá do Naruto, né? Tá do Naruto. Olha isso. Um dos caras tá tocando negócio, o avatar dele é o Naruto. Não, vai no Naruto. Calma aí, e o outro cara, eu nem sabia que era o Naruto. Hokage, rapaz. Hã? É o quarto Hokage, cara. Vai no Naruto. O cara que selou a Kurama e saiu um pouco novo, velho. E o outro? Eu tava falando que ia deixar eu gravar meus vídeos de camiseta. Olha só, e o outro, a roupa dele é Fernandeira. Ô, Fernandeiro. Ô Fernandeira. Não, mas é só pra você não se sentir sozinho, O velho. e-mail do Fernando ô Fernandeira, underline gatão, arroba, bol.com. Não é. Como é que é teu e-mail?
Pior do que esse. Eu vou deixar. Deixar aqui, né? Não, mas, ó, um negócio que eu tô querendo falar, cara, eu não acho que o hackathon é uma parada sexy, assim. Ninguém fica com, tipo assim, cara, nesse evento de lançamento aí que os caras vão falar do hackathon, tá? Mas será que é porque não se deixa sexy por ser? Mas se eu falar que vou dar R$1 milhão no hackathon, não é sexy? Eu acho que é, cara. Eu acho que é, mas o hackathon ele tá muito associado mais com o dev do que com o empreendedor, sabe? Aí eu te digo uma coisa, que eu acho que, tipo assim, hackathon em si, no caso, é a metodologia que vai rodar no evento. Mas o evento não necessariamente precisa se chamar hackathon. Não precisa, pronto, tem toda razão. É isso. Pode chamar evento builder ou tipo, empreendedor de Tem um ponto interessante, porque assim, ó, pra mim, o grande lance aí se a gente só trouxer o perfil técnico, eu acho que a gente perde todo o benefício que a inteligência artificial traz, que é, eu acho que pra mim hoje é muito mais interessante ter muitos caras que é até um cara mais velho, então assim, você pega um médico mais velho que ele tem uns, tipo assim, ele vive medicina 24 horas por dia. Ele sabe todos os problemas, todas as dores da medicina. Então esse cara, e aí eu não sei como é que funcionaria para ter esses caras vou chamar de negócio, que assim, cara, Jaque, me explica aí, me explica a tua rotina, quais dores você tem assim, quais dificuldades você tem na tua rotina e que se eu resolvesse seria do caralho para você, e que você acha que todo médico tem. Porque quando eu olho para esse aspecto, eu nunca fui no hackathon, então essa é a cagada, eu preciso ir para entender. Mas quando eu olho sempre um perfil muito técnico, eu me preocupo porque o cara do negócio, principalmente pensando em IA agora, que ele diminuiu a barreira, o cara do negócio para mim hoje, talvez ele seja mais importante do que o cara técnico. Eu vejo também, cara. Mas assim, eu ainda teria o cara técnico. Não, eu tô falando pra não ter, entendeu? Eu acho que tem que ter, mas assim, cara, a YC, por exemplo, antigamente, a filosofia dela era assim, cara, a gente só contrata se tem um cara técnico, pau no cu do cara business, tá ligado? Tipo, o cara business não serve pra nada, o cara business se contrata, o cara técnico, tipo assim, não vai nada, você tem ideia, você não vai conseguir construir. Então, a gente quer investir nos melhores caras técnicos e não conseguir construir. Mas a própria narrativa deles, do mercado todo, tá mudando, porque, tipo assim, o cara das ideias agora consegue fazer a parada, tá ligado? Tipo... Então, essa é a minha percepção. Entendeu? Você pega um maluco que é desenrolado, minimamente desenrolado hoje, e ele tem uma ideia de solução, uma ideia de problema, porque ele vive aquilo. Domain expert chama isso daí. É bonito, tá vendo? Ele vive aquilo, aquela realidade toda, eu acho que ele tem muito a agregar para falar, cara, na medicina tem esse problema aqui, que é real. O cara passa o paciente aqui, o médico anota no caderno, isso se perde, dá um puta trampo, e por mais que tenha prontuário eletrônico, ele tem uma série de dificuldades nesse aspecto, entendeu? Sim, eu acho que a gente tem que trazer esse cara. Eu gostaria de não chamar a parada de hackathon, assim, porque chamar de hackathon vai ter que só os devs que curtem, e os caras que gostam de hackathon, em geral, são os devs que querem, tipo, os caras estão vindo mais pelo prêmio, tá ligado? Eu acho que a gente trouxer, assim, esse negócio do evento e tal, acho que é pra você imaginar aqui um anúncio da minha cabeça, é alguma coisa na linha de, tipo, você quer empreender, cara, você não tá precisando esperar a oportunidade certa, você é inseguro, que você não sabe fazer, você, tipo, não acha que você vai conseguir fazer porque você não tem dinheiro, cara, essa é a oportunidade da tua vida, a gente não vai só te dar dinheiro, mas a gente vai fazer um processo completamente meritocrático e tal, onde você vai aprender tudo e você ainda vai poder se provar aqui, a gente vai ter esse evento e tudo mais, você pode entrar hoje, você já vai aprender, você tem que dar uma polida assim, mas eu acho que é muito sobre esse negócio, o seu sonho é empreender, agora você pode, sabe? Mas pra mim ali, Fernando, tem dois públicos. Tem um público que é do hackathon, que é o dev, e tem um público que é da ideia, que aí não pode chamar hackathon, entendeu? Porque vai ter duas comunicações, eu preciso do cara técnico, entendeu? O dev também quer ser empreendedor, tá ligado? Então acho que tudo bem, mas às vezes o dev, pelo menos a maioria dos devs que eu conheço, eles são muito ruins de negócio. Ele vai ser um ótimo ferramenteiro, né? Não, ele é importante pra caralho, é fundamental, só que esse lance como ele vive o mundo técnico, ele não tem, às vezes, noção do real problema das coisas. Entendeu? Então aí ele vem com uma ideia muito aleatória, do tipo assim, isso aqui é genial, nunca vi ninguém fazendo. Aí você fala, se nunca ninguém fez, talvez não tenha tanto valor, assim, talvez você não seja tão inteligente. Então acho que vai ter dois avatares ali que a gente vai ter que comunicar, que é o cara técnico, sim, mas também o cara da ideia, entendeu? Que não pode também não ser técnico, né? Ele pode ser só um dentista, pô. Entendeu?
E ele vai vir pro hackathon também. A ideia é que sim. Porque imagina que ele conecta, imagina que você tem ideia, certo? Aí você fala, cara, eu acho que se a gente resolvesse essa parada aqui assim do caramba. Aí tem um cara técnico, que é o dev. Aí vocês se juntam, aí ele vai falar, mano, explica aí, qual que é o problema? Aí você começa a falar, aí, cara, se a gente fizesse isso, ó, se a gente fizesse isso, não. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui também na história, tá? Cara, dado que o hackathon é só 80 pessoas, pô, será que não vai puxar todo mundo do programa? Vamos dizer que a gente faz um lançamento aí, tem 10 mil aplicantes e tal, e até o hackathon a gente já tem, pô, 200 pessoas que passaram essas duas fases aqui. Será que a gente não pega 80 dessas 200 aqui e bota como uma parte do processo também? Ou... Eu acho que pode. Depende, velho. É porque assim, ó, você está pensando no cara técnico, eu estou pensando no cara de negócio. Certo? Quando eu penso no cara de negócio, eu acho que os melhores caras de negócio, eles vão ter minimamente uma rotina mais atarefada. E eu não sei se ele consegue. Esse processo, para mim, ele é fundamental, talvez para o cara técnico. Para o cara de negócio, às vezes é um cara até um pouco mais velho, eu não sei o quanto ele teria aderência. Nesse primeiro hackathon, nessa primeira leva, o que a gente quer? A gente quer pessoas boas ou ideias boas? Eu vejo o hackathon mais como um negócio só para tipo, avaliar a capacidade da galera de construir, entendeu? Tem uma galera que é muito boa de construir, pensar na solução certa, construir ela e apresentar ela. O hackathon é muito mais tipo, um negócio que soma ponto do processo geral e tal. Então, pensando nesse aspecto, por que não a gente deixar, fazer uma inscrição de ideias para o hackathon e validar as ideias que façam sentido? Aí vamos imaginar que o cara venha com ideia de construir um foguete e ele tem que trazer a ideia do que ele vai construir no hackathon. A gente fala, como não vai construir um foguete no final de semana? Esse cara está viajando na maionese. Trazemos ou não trazemos? Você tem um ponto bom. E aí deixar com que, se a gente quer avaliar a capacidade da pessoa construir, na minha visão ela tem que construir inclusive time. Na minha cabeça, uma das grandes habilidades de qualquer líder é a construção de um bom time. Na minha cabeça, a ideia dele foi aprovada, ele tem que trazer o time dele certo para fazer a construção dele acontecer. Mas é por que ele precisaria da gente? Porque às vezes ele tem grana, ou ele não tem método. Eu acho que o hackathon é quase o contrário, na verdade. Assim, eu acho que tipo, a gente não quer tanto avaliar a capacidade da pessoa de ter uma ideia de negócio genial, até tipo, mas geralmente tem um tema, assim, né? Então a gente bota lá. Eu acho que a gente tem que parar de chamar de hackathon. Sabe por quê? Porque hackathon toda hora vai levar a gente pro hackathon. E aí a próxima pergunta que eu ia fazer é o que precisa acontecer nesse evento para que ele seja muito bom pra gente? Tipo assim, pô, acabou o evento. Eu quero. O que eu quero ter? Porque quando a gente está chamando de hackathon, a gente está partindo de um modelo. Entendeu? E aí, pô, no modelo eu quero entender mais A, B e C. Pra gente faz sentido entender essa mesma coisa, entendeu? Porque, por exemplo, eu quero chegar em janeiro com o quê? Pô, vamos chamar então de evento presencial de fim de semana e vamos dar um passo para trás, assim, na tua cabeça, qual que é o valor do evento presencial de fim de semana? Para mim, o resultado final em si é conseguir materializar resolução de problemas ou ideias que parecem de fato serem problemas para serem resolvidos. Entendeu? Então, assim, quando eu olho esse evento, vamos supor que a gente tematize lá sobre golpes de lançamento, beleza? Para mim, quando eu tematizo para golpes de lançamento, o que eu quero ter naquele momento? Eu quero ter desenhos de solução para de fato resolver aquele problema, entendeu? E entender que, de fato esse cara tem um desenho coerente, mas ele vai precisar de um suporte técnico para que ele desenvolva essa solução final. E pode ser que depois não tenha tanta aderência de mercado. Mas para mim, eu acho que seria muito mais eficiente neste lugar de eventos de final de semana, e por isso que eu defendo a ideia da tematização, e não só de resolver problemas, mas a ideia tematizada, de saúde. Então, eu trago médicos, aí eu trago uma comunidade, eu trago outra comunidade de dev.
Aí eu falo, beleza, médicos, quais problemas vocês têm na medicina? Porque aí eu parto, inclusive, do flywheel lá, que é, eu quero resolver problemas reais que as pessoas têm. Se clusteriza, né? Isso, e não depender de ideias aleatórias de um falo. Não. Você, como médico, você tem uma série de problemas que você olha a medicina e você fala que tem oportunidades melhores. Beleza, vem pra cá que a gente vai discutir isso. A gente junta com um monte de técnico, de dev, para também desenvolver isso. Aí tem que ter processos online para que isso chegue um pouco mais azeitado no dia, para que isso seja mais produtivo. Por que fazer isso presencial no final de semana e por que não rodar 100% online? Eu acho que presencial você tem o efeito presencial de final de semana com deadline claro, você tem o efeito de premiação, de patrocínio, de aspecto visual, a ambiência, garantir um pace de todo mundo andando naquele mesmo ritmo, a materialização daquela comunidade que começa a nascer. Eu acho que o online ele perde muita força quando você começa a falar de comunidade, por mais engajado que a galera possa ser, entendeu? Sim. Eu acho que tem um elemento importante aí no presencial também, que a gente está falando de dar muito dinheiro pro cara. Quando o cara vê estruturalmente como que a gente eu acho que pode surgir mais confiança da parte dele. Se eu falo, tipo assim, tô dando 500 mil, aí eu abro uma live... Acho que é o contrário. A gente tem que sentir confiança do cara que a gente vai assinar o cheque, né? Mas o que ele diz é no aspecto de levar a sério também, para eu falar, vou me deixar aí. Então, eu acho que assim, vamos pegar o big picture do negócio inteiro, né? Eu acho que, tipo assim, tudo que a gente tá falando aqui maneiras da gente conseguir atrair e qualificar quem são as melhores pessoas que vão passar nos 30 dias, para nos 30 dias a gente conseguir escolher as melhores ideias e times para a gente poder colocar uma grana e, cara, ser sócio de grandes negócios onde a gente não precisa trabalhar muito, né? Eu acho que, tipo assim, o ponto que você trouxe tipo assim, que tem uma galera que a gente talvez quer investir, mas que não passaria por esse processo. Sim. Né? Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, assim. Porque assim, eu tô na cadeira do cara da ideia e do negócio. Sim. Pra mim ele é mais importante que o dev. Sim. Entendeu? Porque assim, dev, ainda mais numa era de não que ele não tenha importância, mas pra mim a ideia é mais importante que essa execução prática. Então, quando eu olho pro cara da ideia, e aí eu tô partindo da premissa que o cara da ideia, ele é um cara que ele já tem um pouco mais de vivência na vida. Porque ele já entende o mercado onde ele está inserido e ele já entende possíveis brechas dentro do mercado que ele já está inserido. Então, quando eu olho para tudo isso, é só uma crença minha de que esse cara não passa... Porque para mim esse é um processo para cara técnico. Entendeu? Assim, por exemplo, o cara que tem a ideia, ele precisa saber programar? Não necessariamente. Ele precisa saber usar uma ferramenta no code? Se souber, é legal. Mas eu não vejo como uma condicionante obrigatória. Agora, se aquele cara respira aquele problema todo santo dia, para mim ele é muito mais valioso do que qualquer outra coisa. E aí eu acho, só a percepção minha, que aqui a gente vai trazer muito mais o molecão, muito mais o cara mais novo, muito mais o cara que ele está numa ideia de virar empreendedor no futuro. Eu diria que assim, esse processo que ele não é tanto pro dev, ele é pro cara novo, igual você falou, tá ligado? É tipo um maluco que sim, ou ele tá no emprego, ele quer ser empreendedor, ou ele tá na faculdade, ele quer ser empreendedor, ou ele acaba de se formar, quer ser empreendedor, tá, entendeu? Acho que, tipo assim, o cara que tem 35 anos, ele, cara, já é médico e tudo mais, esse cara não vai fazer esse processo porque o que falta pra ele começar na grana, né? O cara tem uma grana já e tudo mais, ele meio que não sabe muito bem o que fazer, talvez ele venha pra aprender só, mas ele provavelmente vai só comprar um curso e tudo mais, sabe? Esse aqui eu acho que é o cara que ele tá buscando uma oportunidade. Mas o cara que é médico de 35 anos, eu acho que ele viria no evento de final de semana. Eu acho que sim, mas eu acho que a gente deveria pensar assim, cara, esse cara, ele viria, ele deixaria de ser médico para ser um empreendedor? Será? Se ele não tá nem a fim de fazer esse programa aqui com a gente e tal, ele viria passar 30 dias aqui e tal? Eu acho que de repente a fase de builder ali, de repente ela não tem que ser uma fase de construção de tecnologia, ser um jogo de negócio, ser alguma coisa nesse sentido, porque se de fato a gente quer mais do que alguém que
conheça a tecnologia e saiba usar a tecnologia, mas uma pessoa que queira empreender, tenha uma ideia de negócio e não necessariamente conhecimento de tecnologia, a fase de builder ali ela deveria mudar e não ser algo de codificação, mesmo com as ferramentas no code. Então, às vezes você tem uma pessoa que tem uma ideia super boa, só que, cara, você olha a lógica dela é péssima, só que a ideia é boa, uma pessoa que sabe formativa e conseguiria, com o apoio correto, sair do outro lado. Mas se a gente coloca uma barreira dela construir algo que remeta à tecnologia, por mais que existam essas ferramentas, ela nem vai saber que essas ferramentas existem. Então, por isso que é importante a gente se perguntar e se questionar o que de fato a gente quer. Porque se for buscar talentos técnicos, tá perfeito. Se for buscar ideias boas ou pessoas que têm capacidade de ter boas ideias e boas construções, de repente é só a terceira fase ali que a gente precisa ajustar. E ajustar a forma de comunicar esse primeiro evento, deixa de ser hackathon, passa a ser. Apesar que agora eles estão usando o termo hackathon de negócios, não só para tecnologia, já tem alguns lugares usando isso. Ou a gente cria um nome nosso para esse movimento. Então, acho que tem uma discussão aí que precisa ser uma premissa que precisa ser acertada. Faria a aula do aprendizado que seja dia 14. Faz no Zoom, porque aí quem está ao vivo assiste e quem não está vai para a gravação. O aprendizado, imagina, são várias aulas, na verdade, né? Tipo, a gente pega vários conteúdos e tudo mais e a pessoa... Quantas aulas mais ou menos você imagina? Porque aí a gente precisa colocar tudo isso num cronograma, né, de execução. Porque ele precisa passar por toda essa fase, depois que ele passar por essa fase, a gente selecionar as pessoas que compõem o hackathon. A gente pode ser surpreendido com muita gente, ou pode ser surpreendido com pouca gente, que vale a pena a gente investir nosso tempo. Então, tem que ter ali um intervalo de segurança entre o hackathon, que é dia, se não me engano, 5, 6 e 7 de setembro. Porque se precisar, a gente fazer uma nova chamada, um novo processo de recrutamento, né, em busca dessas pessoas. Então, você imagina que são quantas aulas, mais ou menos? Cara, eu imagino que no hackathon não tem problema isso aqui tá no meio, né? Então, tipo assim, o cara não precisa ter completado o curso para poder ir pro hackathon. A gente pode fazer, cara, o que a gente conseguir fazer até o hackathon, a gente vê quem são as pessoas que estão melhores até lá também, né? Não precisa necessariamente estar concluído essa etapa. O Terron, ele traz os caras também? Ele divulga na base dele lá, mas ele falou que não é para contar quem vai ser tudo dele, não. Tá. Assim, por exemplo, o cara que ele divulga lá, é o cara que tem esse perfil de empreender ou é o cara rato de hackathon? Não, os caras rato de hackathon, os caras que gostam de ir pro hackathon. Eu mandei lá naquela mensagem também. Tem outra vez que a gente quer ir pro hackathon para ele testar tecnologias novas. Às vezes ele está querendo testar, programar as coisas com AI, mas a empresa dele não estão deixando, tá ligado? Então, porque a gente tem que acertar esse perfil também, né? Eu acho que, cara, sei lá, eu vejo que a gente deveria fazer com que, pô, esse processo aqui seja o central da parada, entendeu? Eu falo assim, tipo, mas o maluco não tá a fim de participar disso aqui. Tipo, pô, foda-se, a gente faz um outro programa pra esse cara depois, tá? Se esse cara for bom, se a gente vê que tem valor, assim, a gente deveria pegar, cara, quem que é a galera que tá a fim de participar desse processo, que vai continuar nele, vai ficar vivo nele, vai chegar e, pô, a gente vai conseguir filtrar e trazer os melhores caras pro dia 30 de janeiro. E aí o hackathon... Mas mesmo sem passar pelo hackathon, o cara poderia participar em 30 de janeiro, porque na minha cabeça ele passa pelo filtro da seleção, ele vai para o hackathon. No hackathon a gente escolhe os melhores que iriam para janeiro. Porque aí na minha cabeça não faz muito sentido eu ter um hackathon para validar e a tese que a gente está construindo eu trago o cara para entender o poder de execução dele. Na minha cabeça não faz sentido isso não fazer parte do processo. Sim. Entendeu? Eu vejo que o hackathon, ele, cara, como o Renato falou, né? Acho que tem um efeito bom de comunidade. Eu acho que ele tem um efeito muito bom de, tipo, pô, a gente pegar a galera do processo, ter mais dados sobre a habilidade deles de construir e, de fato, chegar em boas soluções. Mas eu não colocaria ele como uma parte obrigatória do processo, mas mais um que, tipo, aumenta as suas chances. Às vezes tem um cara que é muito bom lá do interior do Acre e o cara não vai conseguir vir pro hackathon e tal. Aí se o cara não conseguir vir, já fala muito sobre ele. Tem que pagar passagens, o cara é meio quebrado e tal. Assim. Cara,
Eu tive que visitar um prospect em Curitiba, peguei cartão de crédito emprestado e dividi a passagem em 12 vezes. Então, quando você quer de verdade, você dá seus pulos, nem que seja um dia do carona. Então, para mim, se o cara é do Acre, tá quebrado de grana e tá tendo a possibilidade de ver um cheque de 500 mil reais na conta dele, ele não dá um jeito de chegar aqui, isso fala muito sobre ele, sobre principalmente o perfil de execução e de empreender dele. Para mim, é um cara que deveria estar fora. Entendeu? Então, assim, eu sou muito pragmática nisso. Então, o cara que tem o perfil do empreender, e um dos aspectos mais importantes do empreender é o brilho no olho. É falar assim, cara, deu tudo errado até agora, mas dessa vez vai. Se esse cara não dá um jeito de falar com o tio, vender brigadeiro, limonada, para arrumar uma grana, para pegar um avião, que hoje divide até em 12 vezes, para mim esse é o cara que não deveria estar aqui. O que você pensa? Eu concordo, porque eu acho que ali, olha, nesse evento de final de semana que pode ser uma hackathon, eu acho que ele tá uma parada de atribuição cultural para que esse cara chegue em janeiro. Então, vou te dar um exemplo claro. A gente tinha um produto aqui que chamava Troca Justa. Esse era um produto que a gente fazia uma live de 4 horas e aí o cara comprava. E às vezes o cara fala, era tipo assim, porra, me libera aí para eu comprar a parada. Quando o cara comprava sem passar pela live, era mal merda. Porque parecia que o cara, tipo assim, ele entrava completamente aleatório. Tanto que a gente quase que incorporou a live dentro do produto. Porque era quase que uma atribuição cultural. Eu acho que se a gente pula o cara, não sei se seria um Messi que apareça ali, que a gente olha para cara, deu um cara aqui com nota 10 mil. Só, poxa, esse cara talvez valha a pena olhar diferente pelo destaque tão positivo que foi. Mas acho que o hackathon, ele é a hora da gente também fazer várias aspas aqui, ela vai celebrar no sentido cultural, no sentido de vender a ideia do futuro, vender essa terra prometida, materializar aquilo na cabeça do cara, materializar a cultura de como a gente funciona, como que é o comportamento que a gente espera, o que a gente não espera. Então, para mim, ele é uma fase importante de engajamento do cara, entendeu? Então, meio que se o cara pula, eu falo, putz, não sei, tenho dúvidas. A princípio, eu tinha concordado em ter a possibilidade de pular, mas acho que o pular tem que ser meio que um Messi, assim. Sim. Cara, apareceu um cara aqui, que caralho, velho! Mano, a gente podia talvez fazer então o que o Telon sugeriu, de a gente lançar um hackathon online, onde o prêmio é vir pra cá, pro hackathon de verdade. Essencialmente. Como que funciona o hackathon online? É bem parecido assim, você fala tudo no Discord, assim, tá ligado? Tu monta o time, daí no sábado de manhã você apresenta a ideia, daí a galera vai lá, se conhece, tenta montar uma solução e tal, tem 48 horas, você chega no final e apresenta. Você apresenta a ideia ou o problema que você resolveu? Você apresenta o MVP que você construiu no final de semana. Ah, tá. Mas como que starta o processo lá no sábado? Tem coisas antes? Tem as etapas de esclarecimento de dúvida, né? Tem toda a preparação, né? Tem. Mesmo online. Imagina assim, vamos pegar o exemplo de resolver o problema das fraudes que a gente tem nos bots. Então, a gente apresenta o caso de uso. O caso de uso ele tem que estar muito claro. A gente tem esse problema com o WhatsApp, a gente precisa criar um serviço de denúncia que faça isso e isso. Busquem a solução. Só que antes disso, a gente apresenta o caso de uso, aí tem rodada de esclarecimento de dúvida, aí fala, vai começar, aperta o cronômetro, eles têm lá o tempo que a gente der para eles desenvolverem e no final eles apresentam a solução, certo? É isso aí. Mas o problema se apresenta no sábado de manhã, geralmente, e a solução é apresentada já no domingo à tarde. Domingo, fim do dia, sim. O problema é se apresenta sábado de manhã? O programa se apresenta só sábado de manhã. E a fase anterior? Não tem nada anterior? A fase anterior é tipo assim, pô, o programa vai começar nesse horário, pô, cara, você não pode usar código antigo. Cria umas regras assim só, mas o problema em si e tal, mais detalhes é só. Caso de uso, né? Então, mas aí é importante entender o que a gente quer, né? Porque assim, ó, quando a gente olha para a hackathon, a origem da parada, ela é para resolver um problema específico, certo? Então assim, pô, eu como empresa estou tendo esse problema de fraude, eu vou organizar um hackathon e eu vou pagar para essa ideia no final e vou absorver isso para mim. Isso. Beleza? Então, você falaria antes que é tipo um hackathon de fraude. Isso, assim, eu como empresa tenho um problema claro que eu quero resolver e estou dando conta de resolver internamente. Então tá, vou organizar um hackathon e trazer essa galera e o negócio morre no final do hackathon.
é assim, pô, esse cara desenvolveu uma ideia legal, beleza, eu vou absorver isso aqui pra mim, entendi como ele resolveu. Aquele código é meu ou não? Cara, é muito insignificante. Esse é um código que foi escrito em 2 dias. Então, tipo, Tá. a coisa mais valiosa do hackathon, na verdade, não são as ideias. A ideia geralmente é mais valiosa para quando faz hackathon interno, assim. Seria como se vocês pegassem todos que tem aqui e falassem, ó, galera, todo mundo aqui vamos pensar nas ideias para resolver nossos problemas, tal. O hackathon, a maioria das empresas faz para recrutamento, na verdade, que é para você conseguir ver quem que a galera consegue construir coisa bem e tudo mais. E a gente também fazer recrutamento dos próprios mentores. Então, tipo, às vezes tem um cara que ele é tipo, pô, um programador bravo lá do iFood, e você não conseguiria, tipo, de cara, puxar uma reunião, uma entrevista com ele, e ele também não participaria do hackathon porque ele acha que ele é o fodão, só que aí você fala assim, tipo, pô, vem ser mentor aqui no meu hackathon. Daí o cara vem porque ele se sente prestigiado e tal, e aí, pô, você vai recrutar o cara depois, sabe? Tá. Então, porque aí nesse lugar, de fato, o que a gente está fazendo não é um hackathon, né? No sentido de, tipo assim, pô, do jeito que eu vejo o principal, minha visão aqui de processo com o único objetivo de selecionar quem são os melhores e tal, eu quero ver quem consegue construir. Mas na sua ideia, no hackathon a gente daria o problema na sexta-noite ou no sábado de manhã para eles? Acho que a gente falaria assim, pá, mas vai ser de saúde, um hackathon de saúde. E aí no sábado de manhã a gente falaria, tipo, uma coisa mais específica, assim, ou a gente falaria assim, ó, tem esse tanto de médico aqui, conversa com eles. Entendi. Mas bem que a ideia é, tipo, o cara não vem com a ideia pronta, é você vê a capacidade dele de resolver o problema na hora ali, entendeu? Eu simplificaria essa primeira entrega, fazendo um MVP dessa primeira entrega. Chamaria a comunidade do hackathon, falaria dos 2 processos, trilharia um processo de aprendizado do que é o kit mínimo, o que é fundamental, para a gente saber se o cara é bom ou não, se vale a pena ele estar ou não no hackathon. Então, eu começaria essas campanhas chamando. Dia 14 de julho, de repente, a gente lança, começa o processo de aprendizado. Então, a gente tem aí chamando as campanhas e na campanha o cara faz a aplicação. Dia 14 de julho, em vez de uma live de lançamento, a gente faz a primeira live de aprendizado. E aí a gente tem mais de um mês para preparar o cara para chegar, para a gente selecionar quem viria aqui para setembro. Então a gente pegaria, sei lá, dia 14 de julho a Mas eu 14 tenho que de deixar julho. mandando a captação constantemente. Não, pode deixar, Não posso pode deixar deixar, rodando. Mas imagina assim, ó, do dia 14 de julho ao dia, sei lá, 15 de agosto, 20 de agosto, a gente capta para o primeiro hackathon. Dia 25 de agosto, a gente divulga quem são as pessoas que estão convidadas para o hackathon que vai acontecer dia 5, começa dia 5 de setembro. Então, eu faria algo nesse sentido. Entendeu? Então, que não seja dia 14 de julho, que seja dia 20 de julho. A gente começa o processo de aprendizado. O processo dura um mês e dia 20 de agosto a gente convoca ou convida as pessoas que viriam para... a 20 de agosto, na verdade, viria para o hackathon em setembro. Né? Está me faltando clareza de qual que é o resultado esperado do hackathon. Eu digo assim, porra, chegou no final. Ok, premiou 1, 2 ou 3, mas a gente vai premiar o que é o pitch do cara, a capacidade de execução. Como que a gente... Para mim, eu vou selecionar as equipes que têm potencial para, em 30 dias, construir alguma coisa. O que a gente está, na minha cabeça, depois dessa reunião toda, o que a gente vai validar é quem são os cavalinhos que a gente vai apostar para que em 30 dias esses caras deem conta de construir alguma coisa que seja minimamente validada para depois a gente apresentar e ser vendida. Mas eu vou falar bem honesto, mano. Eu sinto que essa história do hackathon virou um negócio meio solution in search of a problem, tá ligado? Tipo, acho que a gente tá olhando pro negócio todo e falando assim, pô, como é que a gente encaixa o hackathon aqui nessa história, sabe? Não necessariamente, tipo... Eu não acho, porque eu acho que o processo no final de semana, e principalmente se a gente estiver presente, olhando as pessoas, avaliando com critérios claros, o que eu quero dessa pessoa? Eu quero ver o sangue no olho para ele fazer a coisa acontecer, eu quero ver como que ele lida com o conflito no meio do caminho, como que ele lida com o problema, sei lá, cabo de energia. A gente pode até simular coisas nesse sentido, cabo de energia, como que ele lida com isso. Porque na minha cabeça eu estou validando muito mais
perfil do que ideia e até mesmo do que situações técnicas. Imagina assim, é como se fosse um aprendiz do Júnior. Entendeu? Eles têm a missão, aí eu estou olhando como eles estão lidando com a situação e observando como eles resolvem problemas. Por quê? Porque depois ele tem 30 dias para colocar um negócio para funcionar e a gente fala assim, pô, esse negócio vale a pena a gente colocar dinheiro e levar para... A gente não vai... A gente vai se orgulhar de levar para um evento maior para que ele apresente a ideia. Sim. Então, mais importante do que o quanto eles sabem codificar de fato, ele sabe codificar, ele sabe tecnicamente, ele sabe tirar uma ideia do papel, ele tem um perfil interessante, ele tem uma pegada boa. Então eu não acho que a gente está tentando encaixar o hackathon no meio do caminho. Eu vejo realmente o valor nele, principalmente porque essa proximidade é importante para a gente saber no cavalinho que a gente vai apostar. Total, mas eu acho que assim, a gente chamar de hackathon, Na prática eu acho que a gente deveria chamar isso aqui de tipo, pô, etapa presencial, tá ligado? Porque tipo assim, esse aqui é o processo de seleção online e esse aqui é o processo de seleção presencial. Né? E não necessariamente se prender a esse modelo. Por que o termo hackathon te incomoda nesse sentido? É porque quando vem no hackathon, meio que vem nesse modelo assim, né? Tipo, pô, a galera vai vir, vai pensar numa ideia de fim de semana e tal. Eu acho que a gente deveria pensar assim, cara, o que a gente tá querendo avaliar nessa galera e tal. E pô, beleza, a partir disso, o que a gente vai fazer no modelo presencial, o que a gente vai fazer no online e como que a gente vai encaixar cada coisa, assim, sabe? Eu acho que esse é o ponto, quais são os critérios do que a gente quer avaliar? Então, assim, chegou... Porque aí eu até me questiono, será que precisa ter prêmio? Talvez não. Tipo assim, o da Estônia que ele falou, que tem 100 mil participantes e tal, eles têm o Recruiter Back, o programa. Daí, tipo, a última etapa é a etapa presencial, que eles pegam, levam todo mundo para um hotel fazenda, uma parada assim e tal, eles fazem um monte de dinâmica, eles fazem tipo, uma sabatinada com todo mundo para ver como é que o cara lida com pressão, meio que não tem prêmio de nada, o prêmio é um emprego na história, tá ligado? Ele vai e se sente um campeão por estar lá, entendeu? De repente eu mudar o nome, mas eu acho que os aspectos comportamentais, o presencial ajuda a gente nessa identificação. Oi, mas eu concordo, eu acho que tem que ter uma etapa presencial e tal. Mas o que o Renato falou é verdade, assim, tipo, pô, mas esse maluco já tá aqui no processo para ele ganhar uns 500 mil e poder participar do programa de 30 dias, não precisa dar um prêmio a mais no hackathon, porque a gente provavelmente, com a etapa presencial, a gente vai pegar a galera que já tá aqui no processo, vamos filtrar o que a gente quer trazer pro presencial e trazer eles, tal. Se o cara não vier, porque ele não tá afim mesmo e tal, mas... Acho que, tipo assim, se o cara não desistiu do processo aqui, né, porque o processo não vai ser fácil, ele é assíncrono e online e tal, ele já tá mostrando que ele é um cara bem trabalhador e tal. Se o cara ainda vier pro negócio do presencial... Mas porque eu acho que aí até cai o termo do jogo. Porque assim, o termo vai trazer os caras bons em hackathon. Mas eu não quero um cara bom em hackathon. Entendeu? Por exemplo, o cara bom em hackathon ele tá pensando só no prêmio. E tem uma galera que só vive disso. Isso. Entendeu? Pô, o cara bom em hackathon ele vai estar pensando no prêmio. Mas eu não quero que ele pense no prêmio, eu quero que ele pense aqui, ó. Eu quero que ele queira empreender com a gente, né? Eu quero que ele pense no janeiro, no passar 30 dias, entendeu? Agora eu entendi o motivo talvez eu tenha entendido o motivo da tua pergunta inicial. Só que aí eu mudaria tudo, que é o quê? Eu divulgaria desde agora, janeiro de 26. Sim. Entendeu? O processo de captação online constante divulgando janeiro de 26, janeiro de 26. Quando ele entra, ele cai nesse processo e parte desse processo são etapas presenciais.